Ana Flávia, vamos falar então do campeão da Libertadores. O Botafogo vai começar a procurar novo treinador também, mas está trabalhando o elenco também, né? A renovação do elenco para a próxima temporada. Desafiadora para um clube que foi campeão brasileiro, campeão da Libertadores, continuar vencendo, tem que reformular também esse elenco, né? Pois é, e o departamento de scout do Botafogo, tão falado ao longo das temporadas, né, que acha alguns jogadores que ninguém nem imaginava e acaba revelando alguns nomes aqui no futebol brasileiro. Enfim, está trabalhando a todo vapor. E uma das prioridades do Botafogo para a temporada de 2025 é a contratação do Bitelo, jogador revelado pelo Grêmio, que atualmente está no Dinamo Moscou. E a informação que os nossos colegas do GE. Globo têm é que o Botafogo já fez a proposta oficialmente para o jogador, né? E aí ele já deu um ok, já sinalizou de forma positiva e agora o próximo passo é realmente acertar a liberação dele com o clube russo. No Dinamo, nessa temporada 24 e 25, o Bitelo está atuando pelo lado esquerdo do ataque e ele tem se destacado como o segundo jogador que mais está servindo os companheiros. Então o Botafogo está de olho, considera como prioridade e agora está nessa fase final ali de acertar diretamente com o Dinamo Moscou como é que fica, né, o que falta para fazer essa liberação do Bitelo. É que talvez seja uma parte importante, né? Porque a gente está falando da questão financeira. Claro que hoje, o Botafogo, né, é um clube que tem, sabe que os cofres estão cheios com a gestão de um Textor e pelos títulos conquistados também, premiação. O Botafogo arrecadou muito dinheiro também nessa temporada, mas ele foi contratado à época por 10 milhões de euros do Grêmio para o Dínamo. E tem contrato até 2028, né? Então não é aquele caso, Rafa, de um contrato que está acabando, que pode assinar pré-contrato. Você tem que convencer o Dínamo que é um bom negócio ele voltar a atuar no Brasil, né? E assim, tem muito da vontade do jogador também, né? O Bitelo, quando aceita a proposta, ele não achava que isso está deixando ele muito tenso na região, ele gostaria muito de voltar para o Brasil, de sair de lá, ele vem falando sobre isso, então isso pode também ajudar ali, né, a contar a vontade do jogador, mas é um jogador que, levando em consideração já as perdas que a gente tem do Botafogo, especialmente o do titular Almada, não que ele vai fazer exatamente a mesma função do Almada, tem características diferentes, mas ele ainda assim é um jogador também muito completo de meio campo, né, ambidestro, como a Ana trouxe pra gente, é o segundo em assistência no campeonato. É o segundo, né, garçom mesmo, distribuidor de passes. A gente está vendo a imagem dele quando ele ainda jogava pelo Grêmio. Esse chute dele de fora da área é muito potente também, ele faz isso, ele bate muito bem, ele tem um chute de média e longa distância que é muito bom, é chute colocado, não é força, né, é o jeito. Então ele tem muita qualidade técnica, é um jogador que atua pelos lados do campo, mas também pode atuar centralizado, mas é porque realmente pelo Grêmio e agora ele está atuando mais pelo lado esquerdo do ataque, mas um jogador que nessa temporada 11 gols, 9 assistências, é muita coisa, né? É um articulador ali do meio de campo e acho que o Botafogo agora está precisando disso pelas peças que perdeu, que compunham o elenco e também titulares também que vai perdendo nesse meio campo. Foi o que você falou, né? 11 gols e 9 assistências em 46 jogos. Fez uma boa temporada. É muita participação. Mas a última proposta de um clube brasileiro foi 12 milhões de euros. E ainda assim o Dinamo não aceitou, o Botafogo vai ter que botar a mão no bolso. Vai ter que pôr dinheiro, vai ter que tirar os campeões do bolso aí. Não vai ser fácil, vai ter que investir, vai ser mais uma das maiores contratações do futebol brasileiro para essa história recente aí do Botafogo. Agora, Ana, tá procurando um zagueiro, ou pelo menos está investindo muito, está renovando a cada vez mais as propostas do Botafogo para tentar ter o Jair de qualquer jeito, né? Pois é, o Botafogo está já mirando o Jair, um zagueiro jovem, né, 19 anos, tem bastante tempo. Isso porque o Botafogo entende que esse menino, ele tem muito potencial a médio e longo prazo, seria assim, um jogador de seleção para se desenvolver bastante e que tem muita qualidade na saída de bola, que é algo que o Botafogo procura para o estilo de jogo, né? Então o Botafogo está insistindo nessa tentativa de contratar o Jair junto ao Santos e fez mais uma proposta ontem. Aí a proposta que está na mesa agora entre Botafogo e Santos é a seguinte, tá? Envolve a ida do Danilo Barbosa e do Tiquinho Soares e uma compensação financeira. Aí o Santos pediu o seguinte, tudo bem, aceito, mas eu quero também um zagueiro para fechar esse negócio. Então agora está nessa reta de negociação final, digamos assim, de acertar. Então vai colocar mais um zagueiro e mais um valor ainda. Então, são propostas que vão e vêm, mas agora o Botafogo está insistindo e colocou mais essa proposta, porque realmente quer apostar muito nesse menino, que é um jovem zagueiro de bastante potencial.
Isso chama muita atenção, né, Rafa? A Ana tá falando aqui, eu tava lembrando que a gente tava conversando isso há pouco nos bastidores. E você tava falando justamente isso. Caramba, o Botafogo quer muito o Jair, né? Porque a gente tá falando de 2 jogadores, o Danilo talvez estivesse mesmo na barca, né? Que a gente chama assim vulgarmente, mas é o nome para os jogadores que não vão fazer parte da próxima temporada e que estarão envolvidos em negociações, em empréstimos, naturalmente vão deixar o clube. Mas o Tiquinho, que é um jogador importante, não é o titular da temporada, mas entrou em quase todos os jogos, né? Foi importante também na reta final. E mais uma grana, porque acabei de falar, né? O Bitelo, 12 milhões de euros. É mais ou menos o que o Botafogo tinha dado inicialmente como proposta para o Jair. Tudo pela idade, você acha? Por valorizar? O que você imagina desses valores, dessa negociação altíssima, né? Eu realmente me surpreende, né, colocar jogadores, tudo bem que não são titulares e que o Jair é visto pelo grupo do Botafogo ali como um potencial a médio e longo prazo. Eu acho que já está acontecendo, né? O Jair já vem se mostrando um zagueiro importante, atua pelo lado direito, é ambidestro, a Ana falou, né? Essa qualidade dele de sair com a bola, isso é muito diferente para zagueiro, né? Um zagueiro que quando você já consegue, e dependendo do estilo de jogo, que é o do Botafogo, quando você já consegue sair jogando lá de trás com qualidade, isso faz muita diferença e a gente não tem tanto no mercado mesmo, né? E ele não é um zagueiro canhoto, mas ele até pode jogar pelo lado esquerdo por ser ambidestro e por ter essa qualidade mesmo no passe com as 2 pernas nessa saída de bola. Mas realmente me surpreende, mas eu fui ler, fui me aprofundar ali, principalmente no que os nossos setoristas já escreveram, já apuraram, que é um alvo antigo das empresas do Textor, né, da Eagle. Então, ele já está olhando para esse jogador há algum tempo. Eu acho que a forma como ele é regular, como ele foi regular no Santos, isso também atrai e vai mostrando que realmente o potencial dele é muito grande para melhorar cada vez mais. Mas realmente, assim, o Botafogo, quando você ganha tudo, você fica na vitrine do mercado. As pessoas começam a negociar, começam a ver que você tem jogadores de muita qualidade que você quer para os seus times, assim, né? Tanto no Brasil quanto no mercado fora do país. Então, acho que o Botafogo tem que olhar mesmo com um pouco mais de cautela, assim, com calma, nesse sentido de quem a gente vai liberar, quais são as circunstâncias de peça, de material humano. A gente vai encontrar peça para repor no mercado, que seja a altura, porque a gente também está perdendo gente titular. Poucos titulares estão saindo, é verdade, mas está perdendo composição de elenco pra caramba, muita gente indo embora, né? É uma fila enorme de nomes que o Botafogo liberando. Aí perdeu o Adrielson, né? Já na posição, um zagueiro. Então, tudo bem trazer o Jair, né? Porque é um potencial, mas assim, como que vai ser feita essa negociação para você não perder mais jogadores e ficar ali no mercado tentando achar mais alguém para a posição, uma posição que não está sendo tão fácil de encontrar. Tem muita gente de olho em zagueiro, né? Sim. Procurando. E se a gente olhar para o próprio Botafogo, você lembrou, o Adrielson voltou para o Lyon, né? Era um acordo que ele já tinha explicado, tinha com o Botafogo, ia vir para os 6 meses ali para a reta final da temporada e voltaria para o Lyon no final da temporada. Foi o que ele fez, mas não era o titular, né? O Bastos estava machucado. Sim. E o Adrielson se tornou titular na reta final do Botafogo. Mas tem ali os 2 zagueiros, o Alexander Barbosa e o Bastos. O Halter, que se tornou esse reserva, o Adrielson acabou sendo importante por isso, porque o Halter não conseguiu se firmar no Botafogo. Tem a questão da posição, mas eu acho que você tocou num ponto importante. Acho que essa questão de como funciona hoje a empresa Botafogo, ela talvez tenha um pouco de explicação nessa negociação, que você falou do conglomerado, né, das empresas do John Textor, e hoje talvez o Botafogo seja a maior vitrine dos clubes dele, vitrine no sentido de valorizar um jogador. Porque o próprio Lyon não vive uma boa fase no Campeonato Francês. O Botafogo é o time que ganha. Exato, então é o time que talvez ele possa investir num jogador para valorizar e financeiramente lucrar com isso, talvez, né? E assim, claro que a gente está falando de uma empresa que pode estar vendo um potencial enorme financeiro para o Jair. Eu acho que é isso que está acontecendo. O que eu digo às vezes não adianta você ter esse tanto de dinheiro se você não tiver as peças que você precisa para fazer uma boa temporada e se manter na vitrine no mercado. Então, por isso que, assim, às vezes essa movimentação de você entregar alguns jogadores para trazer né, entregar 2, 3 para trazer precisa ver se realmente não são peças que você vai ter carência e que se você perder um jogador importante, uma peça titular, se você não vai ter problema ao longo da temporada. Porque isso é importante para você se manter na vitrine. Como a Ana trouxe, né, ainda pode... agora o Santos quer mais um zagueiro. Quem seria esse nome? Enfim. Quem seria? Exatamente.
quem seria esse zagueiro a ser negociado. Enfim, né? Botafogo continua ali, parece o que a gente tem de informação, muito interessado em contar com o Jair para a próxima temporada. Agora, Ana, contextualizando, atualizando, né, o torcedor do Botafogo nesse domingo, assim, quem estava ainda na ressaca do Natal, o Arthur Jorge não continua mesmo, está definido. Não será mais treinador do Botafogo na próxima temporada. Não. E a ruptura acabou sendo, né? A gente falava sobre isso até no início do mês. Eu falava muito de que eu esperava que a negociação, independente do que acontecesse, não fosse ruim para os dois lados pela história bonita que foi construída nessa temporada. Mas não foi o que aconteceu. E acabou a separação sendo, né? Foi litigiosa, a gente pode falar assim, né, amiga? Teve uma briga. Que eu falo que a gente parece que a gente estava acompanhando uma novelinha, né? No final desse desfecho aí, dessa saída que ainda não foi oficialmente anunciada, mas a gente já sabe que está encaminhado mesmo, porque começaram a surgir esses rumores, né, de que ele recebeu proposta, ele mesmo, né, o próprio Arthur Jorge, treinador, começou a dar muitas entrevistas, já falando que estava recebendo proposta, sendo sondado, enfim, e já se imaginava que isso poderia acontecer, mas a forma como aconteceu acabou sendo esquisita, né, para as duas partes, né, até a própria torcida, tem torcedor do Botafogo que fala, poxa, ele poderia ter saído de outro jeito, deixado a porta aberta, mas realmente, essa reta final agora do Arthur Jorge no Botafogo, tem versões diferentes, né, ele diz que ele recebeu uma proposta mesmo do Al Rayyan, do Catar, e que essa proposta foi comunicada de forma oficial pelo clube à diretoria do Botafogo. A diretoria do Botafogo diz que isso não foi feito de forma oficial, foi informal, e que por isso primeiro teria que ter feito o pagamento da multa, né? Tem a multa de 2 milhões de euros, que dá mais de 12 milhões de reais, mais ou menos, enfim. São versões diferentes. E aí tem uma versão também que o próprio Arthur Jorge, segundo a apuração, né, dos nossos colegas do GE. Globo, de que como ele não foi procurado de fato para sentar e receber uma proposta de aumento, ele se sentiu desprestigiado, né, diante do trabalho dele, dos títulos históricos que ele trouxe para o Botafogo, e com isso ele acabou abrindo ainda mais as conversas para aceitar essa proposta do Al Rayyan. Enfim, são versões diferentes de que acabou provocando aí esse distanciamento muito grande entre a diretoria do Botafogo, o treinador, e a situação caminhando aí para um desfecho esquisito. Acho que essa é a palavra mesmo, né? Sim, perfeito, Ana, acho que é isso, né? Porque foi uma história tão bonita que acabou ali no final de novembro com 2 títulos importantíssimos. A gente viu a emoção do Arthur Jorge aí nas conquistas, principalmente ali do Brasileirão, que foi a última da temporada. E a impressão, Rafa, é que faltou um pouco de comunicação nesse relacionamento aí, né? E não dá muito certo. Assim. É raro, mas acontece com frequência, né? No futebol, não só no futebol, né? Acho que em várias relações. E era combinado, não sai caro, né? Se você parar para pensar, a temporada do Botafogo foi uma temporada realmente muito desgastante, né? Vitoriosa, muito bem comemorada, mas muito desgastante. Então, quando você está perto ali de encerrar as atividades, você já vai sair de férias, logo daqui a pouco, ainda mais o Botafogo que foi para o Mundial ainda, teve mais esse desgaste, mais essa agenda esticada, né? Tirando uns dias ali das férias dos jogadores, do treinador. Todo mundo, quando acaba esse momento, só quer descansar, não quer ficar olhando muito para contrato, o que tem que resolver. Isso poderia ter sido conversado mesmo, né? Acho que tinha que ter sido marcado uma reunião, mais um diazinho aqui das suas férias, nem que fosse online, para que você conseguisse conversar e falar assim: assim que virar o ano, a gente conversa, mas a gente quer que você fique. Já manda a sua proposta, por favor, pelo seu representante, de quanto você pensa em aumento de salário, você ganhou tudo que você está na história do nosso clube, enfim. O combinado não ia sair caro, era só ter conversado e tentado afinar. E aí, eu já achava que não ia dar tudo certo, como a gente gostaria que fosse, porque chegou ali no final, já era, não sei se vou ficar. Aí, o Botafogo, a gente não tem nada dizendo que ele não vai ficar. E aí o Botafogo lançou uma nota oficial, você lembra disso? Sim, que dizia que gostaria de tratar as coisas internamente. Exatamente, na nota oficial. Então, assim, ali você já via que foi esticando a corda, né? Tá esticando a corda, as partes não estão se entendendo ou não estão conversando. E aí a gente vai ficar sempre, né? A gente, claro, vai contar sempre com os nossos setoristas, que vão apurar, vão tentar chegar mais a fundo, mas a gente está muito fora desse dia a dia. Então, vão ficar vindo várias versões. E esse fim de ano, contrato que está para encerrar e alguém que está muito na vitrine com proposta de outros clubes,
A gente vê isso acontecer com frequência, de diretorias e de jogadores que não conseguem conversar, o que é uma pena, assim, né? Porque eu não julgo o Arthur Jorge, acho que ele poderia ter saído muito bem pela história, ele está marcado na história do Botafogo, ele ganhou o título principal da história do Botafogo. Só que também não dá para competir financeiramente com o mercado, às vezes até, assim, fora daqui pela moeda, mas principalmente no Oriente Médio, assim, é muito difícil você competir financeiramente, tem que gostar muito do que está acontecendo aqui, do projeto, as questões pessoais, familiares, enfim, tem muita coisa envolvida, é uma pena que... Quando o anúncio acontecer, né, a gente não sabe como que vai ser, porque, pelo visto, não foi da melhor forma, assim, né? Vai ter que entrar, de repente, vai ter que acionar a justiça, advogado, não deu para ser só na conversa, cada um resolveu o seu lado e foram viver felizes para sempre, mesmo que não juntos, né? A gente até já falava sobre isso, né, Ana, na Central do Mercado, quando começaram a entrevista no desembarque do Arthur Jorge, meio evasivo, assim, das perguntas em relação à permanência, mesmo tendo contrato com o Botafogo, né, e acho que termina talvez da pior forma possível, mas faltou, acho que a Ana trouxe muito bem a informação, né, um pouquinho de flexibilidade dos dois lados, né, o Arthur Jorge, eu tenho uma proposta para sair, se vocês não quiserem melhorar, e o Botafogo, não, a gente tem um contrato que você assinou, e que não tem previsão de aumento agora. Então, ninguém quis, né, flexibilizar muito, todo mundo ali meio turrão, enfim. Para o Botafogo, agora tem que pensar nesse elenco que ainda tem algumas saídas, né, Ana? Muitas saídas, mas poucos titulares, dá para a gente falar assim? Sim, sim. Acho que é isso. É o Botafogo continuar firme no mercado agora, buscando um novo treinador e buscando se reorganizar, né? Dentro até do que a Rafinha trouxe, pensando em recomposição de elenco, porque tirando o Arthur Jorge, são 10 saídas de jogadores agora, cada um em uma situação, a maioria em fim de contrato, outros já estavam previstos aí, né, para retornar para o Lyon, que é o outro clube que também pertence ao John Textor, que é dono da SAF do Botafogo. A gente tem aí, né, a arte com todas essas baixas, 11 contando o Arthur Jorge, treinador, mas a gente tem o Gatito Fernandes, o goleiro, né, que acabou o contrato dele, ele acertou com o Cerro Porteño. Aí tem o Rafael, lateral direito, Adrielson, zagueiro, Pablo, zagueiro, volta para o Flamengo, né? O caso do Adrielson, a gente falou, a princípio volta para o Lyon. Marçal, lateral esquerdo, fim de contrato. O Hugo, lateral esquerdo, emprestado ao Vitória. O Tietê, né? Meio campo, fim de contrato, indo para o Vasco. Eduardo, indo para o Cruzeiro. O Romero, fim de contrato. E o Almada, aí sim o Almada, né? Que é um cara titular, também está sendo transferido para o Lyon como previsto em contrato. Então, acho que assim, né, a titular absoluto, como a gente bem destacou aí na arte, o Almada, mas são peças que, obviamente, você precisa repor, porque a gente tem aí jogadores que, quando precisaram ser acionados, tiveram que corresponder para trazer resultado, né? 99%, né, dessa arte que Exatamente. A gente mostrou ali, né, ao longo da temporada entrou. Acho que tem alguns asteriscos importantes também. Por exemplo, o Pablo teve uma questão física, praticamente não jogou. Rafael também. O Rafael se aposentou, Ele também se aposentou jogou. e também teve E alguns jogadores que, por opção, o Botafogo também não renova pela questão financeira, né? O caso do Tietê e do Eduardo, por exemplo, são jogadores que entravam muito no time, mas que era uma opção do Botafogo, entendendo que os salários eram muito altos e poderiam fazer outros investimentos com esse valor. Então, não são saídas assim de jogadores que procuraram outros clubes, né? Perfeito. Tem essas saídas, assim, e que na temporada, essa agora acabou, na temporada 23 eram titulares. Sim. E que na 24 estavam ali para compor o elenco, que foram importantes também, quando o Botafogo teve algumas baixas por lesão, eles foram importantes também. E agora saem por esse motivo, porque a boa notícia para o Botafogo a base do time titular permanece. Isso é importantíssimo para você continuar o projeto. Mas esse trabalho, a Ana começou falando sobre isso, né? O trabalho do scout do Botafogo, que a gente elogiou muito ao longo da temporada pelos grandes acertos, com certeza, se a gente está de plantão, eles estão de plantão dobro, ao quadrado, assim, porque estão trabalhando, né? Porque é muita gente, é muita baixa. Lateral esquerda, os 2 saindo, meio campo, 5 saindo, né? Na zaga, 3, 4 saindo. É muita gente. Sem contar que a lista pode aumentar, né, gente? Tem isso, porque, por exemplo, o Botafogo enxerga o cuiabano com um alto poder assim, de negociação para sair. O próprio Igor Jesus, né, que se destacou bastante, é observado por times da Europa. Então, essa lista pode aumentar, claro. É uma observação importante para os scouts do Botafogo estar atento às reposições, né? O que vai fazer para repor algumas peças aí, para o próximo treinador ter opções para 2025.